Capítulo 7. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. Aqui surge a pergunta: onde estava ele? E os 2 discípulos? Estavam perto dele? É evidente que tampouco foi apontado o lugar e a ação dos 2 discípulos, porque o evangelista não teria feito menção disto. A razão já foi mencionada anteriormente. Considerando a maneira como se escrevia naquela época, deduz-se que João Batista se encontrava perto do Rio Jordão à espera de alguém que quisesse ser batizado. Possuindo já vários discípulos que ouviam e anotavam a sua doutrina, sempre havia 2, e às vezes vários, ao lado dele para auxiliá-lo nesta incumbência. Portanto, escrevia-se apenas o facto principal, unindo pela conjunção "e" as frases que tivessem ligação entre si. Estas conjunções quase sempre eram anotadas por sinais próprios. Esta explicação não é evangélica, porém muito necessária, porquanto sem ela os evangelhos no seu sentido histórico quase não poderiam ser compreendidos e no sentido espiritual muito menos. Então os livros proféticos do Velho Testamento, nos quais só se falava em sentido figurado, esses apresentariam uma dificuldade absoluta. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Esta conjunção demonstra um facto que se prende ao anterior, mostrando que Jesus, após o batismo, ainda se deteve por algum tempo perto de João Batista. Ao vê-lo, João Batista exclama num sentimento e entusiasmo elevado: Vede o Cordeiro de Deus. Na época atual, ele ter-se-ia expressado da seguinte maneira: Vede, ainda hoje caminha à beira do rio o supremo homem-deus, tão despretensioso e humilde como um cordeiro. João, porém, fala apenas conforme consta do versículo. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Este versículo apenas é a consequência dos 2 precedentes e também começa pela conjunção "e". No texto original, lê-se apenas: e 2 discípulos, ouvindo falar, seguiram a Jesus. Para a nossa época, este versículo poderia constar da seguinte maneira sem alterar o seu sentido: quando os 2 discípulos que acompanhavam João Batista ouviram o seu mestre falar assim, abandonaram-no e se dirigiram a Jesus, e como Jesus estivesse prestes a deixar esse lugar, eles o seguiram. Tudo o que acaba de ser mencionado aconteceu tal e qual, senão o facto não poderia ter ocorrido. Mas, como já foi dito, de acordo com a maneira de escrever, só se apontavam as palavras ouvir e seguir, omitindo o que as pudesse ligar. Compreendendo-se isto, tanto a parte histórica como o sentido intrínseco poderão ser assimilados.